Então vamos lá, vamos. Enquanto o Instagram vai avisando aqui que estamos ao vivo, tem um aviãozinho aqui, galera, ó, vamos enviar. Hoje é sexta-feira, queria colocar uma musiquinha aqui, já acordei bem cedo para não perder o costume, já dei aquela malhada e depois vim aqui tomar o meu café com vocês. Eu aprendi com meu amigo João, sempre que a gente for tomar um café, antes dá um gole de água. Vocês sabiam disso? Tomar água antes do café para não ter problemas estomacais. Então, como eu não quero ter problemas estomacais, vou tomar uma água antes. Ok, vamos. Hoje é sexta-feira. Ó, o meu Google começou aqui do nada. Vamos lá. E mais tarde é dia de quê? É dia de quê mais tarde? Não de manhã, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas mais tarde vai ser o quê? Dia disso. Agora é dia disso. Então, tintim para sexta-feira, para o conhecimento, para o bom humor. Vamos iniciar bem o dia com café, com viagens. Que tal começar com uma piadinha? O que o açúcar disse para o café? O que o açúcar disse para o café? É por você que eu me derreto. Depois dessa, vamos começar, né? Vamos lá. Vocês tomam café com açúcar, com adoçante, puro? Eu vou ser sincero com vocês. Eu gosto do café puro. Tem um adoçante aqui que eu já nem sei mais. Vavá tá abastecendo aqui agora nesse momento. Abastecendo meu estoque de café aqui. E ela tá levando para ela também, que ela não é boba, né? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Murilo. Ao aroma do café, vamos iniciar café com viagens, um bate-papo bem descontraído para que você consiga viajar todos os anos. Então o tema de hoje é como o planejamento impacta financeiramente em uma viagem. Vocês já pararam para pensar como que o planejamento financeiro ele impacta em uma viagem? Antes da gente começar, vou só reforçar aqui. Dia 3/2 eu vou fazer uma Masterclass, como viajar todos os anos de graça. E nesse Masterclass vocês vão aprender, entre outras coisas, como que isso aqui também impacta. Você vai descobrir como que financeiramente você tem impacto na sua viagem. Mas hoje eu já vou te dar aqui uma amostrinha. Eu te garanto, tem coisa aqui que se você ficar, você pode um pulo do gato aqui, não é jogo de vôlei não, mas vai ter uma sacada aqui que você pode ganhar até 1000 milhas dependendo de onde você for. Então fica ligado e não perca, se inscreva depois lá no Masterclass, o link está na minha bio. Mas antes de começar, eu queria contar para vocês uma história sobre planejamento. Quando eu e minha esposa nós fomos à Argentina e Uruguai, nós acertamos algumas coisas e erramos muitas outras coisas, principalmente relacionado ao planejamento. Por exemplo, nós conhecemos a Casa Rosada por dentro. Vocês conhecem a Casa Rosada por dentro? Isso só foi possível porque nós planejamos, nós reservamos. E detalhe, de graça. Casa Rosada por dentro é de graça. Você não paga nada para visitar a Casa Rosada, mas você tem que se planejar para isso. Então isso só foi possível também com a dica excelente que a Stephanie, se vocês não conhecem a Stephanie do Step por aí, que é a nossa madrinha de casamento, ela ajudou muito nessa parte do planejamento, mas obviamente que ela não fez todo o nosso planejamento, ela nos ajudou em alguns detalhes como esse, por exemplo. Mas a parte que ficou pendente para nós, na época nós estávamos numa situação profissional de intenso trabalho. Na época eu vendia Natura, eu estava vendendo muito mesmo, virando consultor de diamante, não transformando nada disso em milhas, que dá até vontade de chorar, já contei para vocês em outros momentos, e algumas coisas nós deixamos a desejar em planejamento. Então nós planejamos que no dia que nós fôssemos fazer 1 ano de casado, nós iríamos a um tango. Então isso foi planejado, isso foi certinho. No outro dia, além da ressaca e da chuva que nós pegamos, nós não tínhamos planejado muita coisa. Aí nós acabamos comprando um passeio guiado
que por sinal não foi muito bom, porque estava chovendo no dia e tal, e acabamos pagando caro. A gente poderia ter feito outras coisas que não valeu tanto a pena assim. Mas isso tudo por quê? Por causa da falta de planejamento. Então, se você é o tipo de pessoa que fala assim, eu não gosto de planejar, fica ligado, porque planejamento não é 100% da viagem. Você não vai planejar 100% de uma viagem. Então, eu vou te mostrar como que você pode aproveitar os benefícios de um planejamento, como que você pode reduzir o seu impacto financeiro nisso e ainda assim deixar a sua agenda flexível para você conseguir. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de chegar e fazer as coisas que tiver lá, e você vai descobrir também que não é necessariamente nada fixo, é bem maleável a coisa aqui. Vocês já estão com um cafezinho, eu quero que vocês peguem papel e caneta. Gente, peguem papel e caneta e vocês não vão se arrepender, e eu vou tomando meu cafezinho. Então vamos lá. O que envolve um planejamento de viagens? Planejamento de viagens, ele envolve uma série de fatores, que muitas vezes nós fazemos de forma quase que sem pensar algumas vezes, ou a gente faz quase que no instinto, talvez seja a palavra mais certa, quase que no instinto. Você vai ter que comprar a passagem, se você for de ônibus ou for de avião, você vai ter que, se você for de carro, traçar o seu percurso, caso você não conheça o percurso. Por exemplo, eu vou para Cabo Frio, eu não preciso olhar no Google o que eu tenho que fazer. Eu já vou há muitos anos, então eu sei o caminho. Mas se eu for para uma outra cidade, eu vou pesquisar, eu vou lá no Google, sabe? Eu me lembro que quando nós fomos ao Uruguai, eu acho que essa foi uma das poucas vezes que eu fiquei nervoso para dirigir. Nós fomos ao Uruguai e lá no Uruguai nós alugamos carro. Isso tudo foi planejado. Eu olhei várias vezes, baixamos. Se você estiver em outro país e não tiver com a internet, eu recomendo que você compre um chip. Mas se você tivesse um chip, até para você comprar vale a pena comprar um chip se você estiver em outro país, porque você consegue se locomover com muito mais facilidade. Mas ainda assim é possível você usar. Baixa o mapa de onde você estiver e você consegue utilizar o Google Maps offline. E eu baixei o Google, como a gente ia pegar a estrada, não sabia como é que era a questão de conexão, baixei o Google e nós estávamos em Montevidéu. De Montevidéu, nós íamos a Punta del Este e nós paramos em Casa Pueblo. Paramos em Casa Pueblo, que é no caminho, tanto é de Casa Pueblo, dá para você ver Punta. É pertinho mesmo. E é maravilhoso, se vocês não conhecem, vale a pena. E detalhe, façam esse percurso de carro, a estrada é boa, a maior parte dela é reta, é uma estrada bonita, mas se você é o tipo de pessoa que tem sono na dirigir na reta, tome cuidado, tá? Então, vá com uma pessoa, com um copiloto, principalmente mantenha seu copiloto acordado, porque o meu copiloto ele ia assim, ó, né, Vavá? A minha copiloto ia assim, ó, quase dormindo, que é igual um neném, entra no carro e começa a dormir. Mas é uma viagem que vale muito a pena. Então você vai também traçar o seu percurso e isso faz parte do planejamento. Você vai ter que precisar de hospedagens. Se for em mais de um lugar, como por exemplo, nessa viagem que nós fizemos Argentina e Uruguai, nós ficamos em 4 hotéis diferentes, então a gente tinha que planejar as hospedagens também, porque a gente ficou um na Argentina, depois nós ficamos um em Montevidéu, ficamos um em Punta. Quando nós voltamos de Punta, nós ficamos em um outro lugar, porque a gente ia ficar só um dia, porque ia pegar o avião. Na verdade, nós nem dormimos naquele hotel, foi só mesmo, pegamos um hotel bem baratinho ali para deixar nossas malas e ficar passeando em Montevidéu naquele dia, porque nós íamos pegar o avião de madrugada. Então, isso tudo envolve um planejamento. Isso tudo faz parte do planejamento. O planejamento não é só, eu vou fazer um passeio, eu vou chegar no dia X, vou fazer isso. E não é, e vocês vão entender o que eu estou falando aqui para frente. Então, as pessoas confundem planejamento com engessamento. Vocês verão que, na verdade, o planejamento ele é liberdade, pelo menos da forma como eu proponho, da forma como que eu ensino, da forma como que eu vou
passar no Masterclass, da forma como que eu passo para os meus alunos. Eles entendem que o planejamento é a liberdade e não o engessamento da sua viagem. E Murilo, por que é liberdade? Porque ele é flexível, ao mesmo tempo você consegue se planejar e consegue economizar, como que eu vou mostrar aqui. Então, por que que não é engessamento? Porque você não pode colocar 100% no seu planejamento, senão está errado. Aqui que faz a total diferença. Não coloque 100%. Aí eu vou chegar no dia, eu vou chegar na segunda de manhã eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer à tarde isso, eu vou fazer à noite isso. Não faça. Não faça que vai dar ruim. Então vai dar total diferença e você não vai conseguir muitas vezes, porque se algo sair do script, você perde todo o seu restante de planejamento. E eu vou contar como que isso pode acontecer com uma história. Na mesma viagem para a Argentina, e nós estávamos previsto para chegar em Buenos Aires, mais ou menos ali 5 horas da tarde, aproximadamente 5 horas da tarde. E aí o que aconteceu? Teve um problema no voo saindo de Confins. E com esse problema no voo saindo de Confins, nós tivemos problema na conexão em São Paulo. Então nós perdemos a conexão. E aí nós tivemos a pegar só o outro voo. O que aconteceu com isso? O horário que estávamos previsto para chegar em Buenos Aires, nós estávamos saindo de Guarulhos. Então, principalmente se você for pegar for fazer uma viagem de avião, e se tiver conexão, é pior ainda, não coloque, a dica assim, eu vou até falar mais pra frente, não coloque nada no dia de chegada. Não coloque nada. Esse dia de chegada, deixe ele livre. Você pode até colocar alguma opção. Olha, se der tempo, vamos fazer isso. Se não der tempo, não vamos fazer. Mas deixe ele livre. Então, nesse dia que nós estávamos previstos, o nosso planejamento era, vamos chegar lá no hotel, coloca nossas coisas e aí a gente sai para a noitinha ali, para algum bar, alguma coisa, pega alguma dica de bar ali perto do outro. Por sinal, tinha um bar muito bom, uma cerveja excelente do lado do nosso hotel, que foi a nossa sorte, que nós chegamos em Buenos Aires, já era 10, 11 horas da noite, então ainda bem que tinha alguma coisa, já morrendo de fome, e aí tinha esse bar aqui que foi a nossa salvação. Então essa é o grande X da questão, é vocês entenderem. Até aqui, tá fazendo sentido para você o que eu estou falando sobre planejamento? Você já conseguiu entender o que de fato engloba um planejamento? Já conseguiu entender que é liberdade? Ou pelo menos já conseguiu colocar na sua cabeça que existem possibilidades que não são necessariamente engessamento, e sim planejamento para que te dê mais liberdade. Tem gente que gosta de chegar no lugar, eu gosto de chegar lá e ver e tal, não sei o que. Eu acho legal, assim, tem um espírito e tal, aventureiro, mas talvez no seu planejamento você pode colocar um dia, vai ser um dia livre para chegar lá e descobrir alguma coisa que não se encontra na internet, alguma coisa que você vê ali com os próprios nativos. Então, isso também envolve um planejamento, isso é legal, isso é bacana, viu? Então, por que é uma oportunidade? Eu vou te contar por que esse tema ele é uma oportunidade e por que ele é importante. Mas antes eu vou dar o meu golinho no café, que senão ele esfria. Deu o seu golinho no café agora também. Respira, já tá com o lapisinho aí, com a caneta, com o papel, porque vem muita coisa para você anotar. Antes de eu te contar por que é só uma oportunidade ou por que é uma oportunidade na teoria, eu vou te mostrar na prática. Agora em 2021, eu e minha esposa nós fomos para Balneário. Para Balneário, nós deixamos alguns dias livres, mas nós queríamos fazer algumas coisas, como por exemplo, a tirolesa. Gente, tirolesa é muito bom. Se você tem medo, eu vou te dar uma dica. Vai com medo. Vai com medo. Tinha uma senhorinha, na verdade duas senhorinhas, o pessoal até perguntou a idade delas, elas tinham 90 anos. Elas foram na tirolesa. Vai, mas vai com medo. Vai sem medo de ser feliz. O negócio é seguro. Na hora que você inicia, dá você vê a altura, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Na hora que começa, você vê aquela vista de Balneário.
É maravilhoso. Vão. Mas voltando ao assunto planejamento. Então nós deixamos um pouco livre o que nós queríamos. Beto Carreiro, nós queríamos ir no Beto Carreiro. Nós queríamos ir a Blumenau, mas ir a Blumenau era maleável. Veja a importância do planejamento. E nós queríamos ir também na tirolesa. Só que a tirolesa, ela depende do tempo. O tempo precisa estar bom. Então o fixo nosso era o Beto Carreiro. O restante era maleável. Ah, está aqui, a temperatura não ajudou aqui, vamos para esse outro aqui. E aí, assim nós fizemos. E por que eu estou te contando que isso é uma oportunidade? Lá no Beto Carreiro, se você for ao Beto Carreiro, existem duas situações que eu vou te ensinar aqui. Ó. Olha, essa dica vai ser importantíssima se você pretende ir ao Beto Carreiro. Você vai poder ganhar dica extra. Essa sacada não estava prevista aqui, tá? Não é jogo de vôlei, mas é uma sacada e essa não estava prevista. E essa, se você for com a sua família, se você for com criança, você vai nadar de braçada nessa dica. Se for um casal, pelo menos se você for um dia, pelo menos 700, 800 milhas fácil, fora o que vai ser no seu cartão de crédito. Então é extra ao cartão de crédito. Pega a visão. Quando nós fomos ao Beto Carreiro, nós compramos com antecedência. Por quê? Sempre compre com antecedência e vem porque que planejamento é uma oportunidade quando você quer fazer passeios. Quando nós fomos ao Beto Carreiro, quando você vai ao Beto Carreiro, se você compra com antecedência, você paga metade do preço, você paga mais barato. Se você deixar para comprar no dia, sai mais caro. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós compramos pela internet com antecedência. Então, se você for ao Beto Carreiro, você vai entrar lá no site da Livelo, vai entrar em uma parceira da Livelo que chama Seus Ingressos e vai comprar o Beto Carreiro por lá. Que você vai ganhar 2 pontos por cada real gasto. Então, se você for um casal, aí se você for um dia, 2 dias, o tanto que você vai ganhar vai depender do tanto que você for. Dica de quem já foi no Beto Carreiro: não economize com a passagem. Eu esqueci agora, me fugiu o nome de como que chama lá. Last Pass, eu acho que é Last Pass, que é passagem rápida, que você não fica na fila. Não economizem com isso. Gente, é mais caro do que o ingresso, tá? É mais caro do que o ingresso, mas não economizem. Por que você não vai economizar? Primeira coisa, você vai ficar 1 hora no mínimo em cada brinquedo, se você não comprar. Então já começa aí, você já começa perdendo nisso aí. Aí você fala assim, é só eu ir 2 dias. Vale mais a pena você ir um dia e comprar o Last Pass, que você passa na frente de todo mundo e consegue aproveitar tudo em um dia, e aí em outro dia você consegue. Sem contar que o Beto Carreiro, por exemplo, se você vai a Balneário, o Beto Carreiro fica em Penha. Então é longe. Você vai gastar com gasolina, se você tiver alugado carro para isso, você vai gastar mais um dia com o carro. Então façam esses planos, comprem o Last Pass, não deixem de comprar porque vale a pena. Então essa é a grande sacada aqui, que é a sacada de não é jogo de vôlei, mas é a sacada. Comprem seus ingressos então dentro lá da Livelo. Sempre que você for viajar, veja se lá tem alguma parceira, por exemplo. E veja também se vale a pena. Veja se vale a pena. Vou te dar esse exemplo que eu dei, vale a pena. Se você entrar lá nos seus ingressos, vai ter lá uma viagem, na verdade não é uma viagem, é um pacote para Inhotim. Então você veio para BH e quer conhecer Inhotim, que fica aqui perto de BH. É maravilhoso, conheçam Inhotim. Tira o dia inteiro para ficar em Inhotim, ainda assim vocês não vão conhecer tudo, tá? Vale muito a pena, não deixe de conhecer. Qual que é a grande questão lá? Você paga, tem um pacote, o cara vai no seu hotel, te leva, tem guia, isso é muito legal. Só que não tá, o preço não inclui a entrada. Então você vai pagar aí quase R$500 mais a entrada, sendo que a entrada lá, se eu não me engano, é R$100, R$120, algo em torno disso para adultos. Para criança o preço é diferente. Então tem essa questão que você vai precisar pagar também. Aí acaba não saindo valendo tanto a pena. Então agora eu quero falar com vocês
alguns benefícios do planejamento. Você consegue montar a sua estratégia de acúmulo de milhas pesquisando a passagem. Exatamente. Olha que legal. Você já começa ganhando. A importância do planejamento, ele começa bem antes. Já começa a planejar lá na sua viagem. Então, se eu quero viajar em agosto, que eu quero conhecer, sei lá, eu quero conhecer Maceió, não conheço Maceió. Eu já estou olhando algumas, já fiz até vídeo falando sobre isso, já fiz algumas passagens, já olhei alguns lugares. Então, se lá na Latam está mais barato, eu começo a me planejar para o meu acúmulo e para a Latam. Então, tem uma promoção, sou assinante Clube Livelo, tem promoção do Clube Livelo, tem uma promoção de para Gol, eu não vou mandar minhas milhas para Gol, eu vou mandar minhas milhas para Latam, porque eu já vi que lá na Latam está melhor para mim. A mesma coisa, se eu quero ir para um lugar que a Azul esteja melhor, eu vou fazer esse acúmulo. Então você já começa montando a sua estratégia, já na compra da passagem, você já começa ganhando. E aí, aqui vem a grande questão. Você já começa a viajar de graça, é assim, é desse jeito. É no seu acúmulo direto, planejando, e não onde você quer. Aqui você começa a ganhar. Então eu vou te dar um exemplo. Eu vou a Brasília em junho. Em junho eu vou a Brasília. Então eu já estou traçando meu plano lá para Brasília. Eu já tenho minhas milhas e tudo mais. Já só estou definindo algumas datas. Assim que eu definir exatamente as datas, eu vou e compro. Eu já tenho essas milhas, então eu vou viajar de graça. E já tenho as milhas também para bancar a minha hospedagem. Eu vou ficar lá algo em torno de 3 a 4 dias. Eu só tenho que saber o lugar que eu vou ficar, onde vai ser o evento que eu vou e tal. Então, eu já estou começando a planejar isso com antecedência. Isso é um planejamento. Agora vamos um pouco na parte financeira. Eu quero entrar um pouco na parte financeira do planejamento, que começa a envolver também. Não é para viajar de graça, mas você quer comprar, você quer fazer uns passeios, quer umas paradinhas um pouco diferentes. Então, a grande questão do planejamento financeiro é você começar a investir antes. E aí que vem a cereja do bolo de viajar de graça. Você começa, além de milhas, fazer juros compostos trabalharem para você. Eu vou repetir. Além de milhas, o planejamento, além de milhas, você começa a fazer juros compostos trabalhar para você. Agora me diz, vale ou não vale a pena participar do Masterclass? Aguardo vocês dia 3, vem coisa muito boa aí. Então assim, eu gosto de planejar financeiramente, aqui é uma coisa minha, tá? Eu recomendo. Eu gosto de planejar financeiramente para uma viagem como se não existisse milhas. Como se não existisse. Por quê? Porque aí eu vou ter duas opções. Como eu sei que eu vou ter milhas, eu tenho duas opções. Uma, eu vou vender as minhas milhas, comprar tudo com dinheiro e vida que segue. Ou eu vou usar as minhas milhas para o máximo que eu conseguir. Isso já barateou minha passagem, já barateou a minha hospedagem. Aí agora eu tenho a opção de conhecer um restaurante melhor, eu tenho a opção de fazer um passeio melhor, eu tenho a opção de às vezes ficar em um hotel melhor, ou melhor de tudo, eu tenho a opção de fazer viagens todos os anos, porque eu vou começar a fazer os juros compostos trabalharem para mim. Eu estou me planejando. E aí que vem uma outra dica também, uma sacada que eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas lá no Masterclass eu vou entrar. Quando você começa a fazer, vamos dizer, esse caixa para viagens, mesmo que você não tenha uma viagem planejada, quando você tem o conhecimento que eu estou para passar para vocês de milhas, você consegue ter oportunidade de compras que vão fazer as suas milhas multiplicarem. Você pode usar esse dinheiro como uma oportunidade, porque tudo vai ser vinculado à sua viagem. Ah, Murilo, mas eu já tenho uma viagem bem específica. Não, aí não, é diferente. Você já está planejando aquela sua viagem ali para daqui a 10 meses. Cara, se não tiver sobrando, não mexe. Faz essa estratégia para quando você já tiver ali um dinheiro sobrando. Mas a ideia aqui é que independentemente de você ter uma viagem específica ou não, você começa a planejar financeiramente como se não tivesse milhas. Mas não vamos esquecer delas. Elas são muito importantes, elas vão ser ali a cerejinha do bolo que vão fazer você viajar de graça, mas os juros compostos também. A grande vantagem da milha é que você consegue ter resultados mais rápidos, mas os juros compostos ao longo do tempo, junto com as milhas,
você vai viajar de graça para sempre. Pegaram a visão? Fez sentido para vocês? Um cafezinho aqui para animar? Tá fazendo sentido aqui para vocês? Comentem aí. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto de planejamento financeiro, vocês podem ficar à vontade para mandar aqui. Então, aí vocês conseguem aproveitar passeios da sua vontade. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem internacional, apesar de dólar e euro estar bem caro, mas às vezes você quer comprar coisas que não, coisas que você não encontra no Brasil. Então, tem essas vantagens também do planejamento. Acontece. Eu vou dar um exemplo de como que, na verdade eu já dei esse exemplo. Como que o planejamento pode ser bom, que é a Casa Rosada. Conhecer, eu vou postar depois fotos de dentro da Casa Rosada, para vocês verem. Gente, é espetacular. É muito. Tem partes que a gente infelizmente não pode filmar, por exemplo, a gente entra na sala onde fica o presidente da Argentina. Se você for a Buenos Aires, não deixa de visitar a Casa Rosada, mas tem que ter um planejamento, porque você tem que reservar com antecedência e pelo site. Murilo, qual o site? Claro que eu não lembro qual que é o site. Tem um negócio chamado Google. Digita lá, Google, visita a Casa Rosada, visita por dentro da Casa Rosada, vai aparecer o site lá. Ele é em espanhol, mas mesmo que você não fale espanhol, você consegue se virar, porque lá no Google também tem no Chrome, por exemplo, tem um botão, você aperta o botão direito, tem assim, traduzir para o português, ó. Mas com espanhol também dá para, eu não falo espanhol bem e conseguir me virar lá. Então você consegue se virar. Então assim, algumas pessoas, eu escuto muito isso aqui que eu vou falar agora, tá? Eu escuto muito. Muita gente fala assim, sobre o planejamento. Planejamento tira a minha liberdade de viajar, eu não gosto de planejar, chegar lá e ver o que tem para fazer, ou que acha difícil fazer um planejamento. Vocês já viram aquela musiquinha que tem aqui no Rio, nos rios, muito, não complica, faz o fácil. Gente, para de complicar. O planejamento tem que ser mais simples. Se ele estiver muito complicado, a não ser que você vai fazer uma viagem com vários pontos, vai fazer um tour pela Europa, você vai conhecer 5, 6 países, aí você vai ter que fazer um planejamento até para não se perder, né? Porque você vai fazer um planejamento, um dia você está em um país, outro dia está em outro, então a questão da hospedagem, mas no mais, o negócio ele é mais simples. Planeja, olha, no dia que eu vou chegar na segunda, na terça-feira, por exemplo, nós vamos à praia, vamos na praia X. Planejou, no dia você vai na praia X, lá você vê o que você vai fazer à noite. Então, vê algumas opções que tem para fazer à noite. Tem para fazer à noite no lugar que você vai, é X, Y, Z. Às vezes você não precisa nem de colocar o dia que você vai, a não ser que seja uma coisa muito específica. Chega na quinta-feira, tem um dia, tem a festa X. Aí não, aí você tem que ser bem específico. Mas eu quero conhecer o restaurante X. Não tem um dia específico? Deu naquele dia, vai. O importante é você colocar algumas opções. Então isso te dá mais liberdade. Para com esse negócio de complicar muito, de querer colocar até horários, a não ser que seja uma coisa muito específica, que de fato exige que você tenha horário. Não faça isso não. Você vai sim planejar a parte financeira, vai planejar a sua viagem e você vai colocar isso tudo numa planilha. Planilha, por sinal, eu montei uma planilha que meus alunos têm, eu vou até falar dela daqui a pouco, mas assim, para de fechar a sua mente para o planejamento, deixa ele um pouco mais livre. Eu acho um erro que é você planejar mais de 70% do seu dia, em minha opinião, a não ser que seja, por exemplo, quando nós fomos a Balneário, que o Henrique, deixa eu ver, o Henrique, você ainda tá aqui, cara, que nós fomos lá em Blumenau, o Henrique ajudou pra caramba, perguntei coisas pra ele, me deu dicas lá de Blumenau. Esse dia era só para Blumenau, aí sim, meu dia tava todo tomado, mas com Blumenau, saudade de tomar um chopp naquela Vila Germânica, como eu queria ter tomado mais, mas tava dirigindo, não podia, né? Henrique, meu caro, nós ainda vamos tomar um chopp lá, hein? Vamos combinar um dia.
lá naquela vila germânica. Agora, outro erro muito comum de planejamento, aqui já envolve quem tem família. Um grande erro é você pegar e falar, eu quero fazer isso, 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 e não combinar com a sua família. Então, se você é casado, combinar com seu marido, com a sua esposa, olha, junta o perfil de viagem. Às vezes, um erro, às vezes, olha que interessante, um erro de planejamento já começa na escolha do local. Porque se você pensa numa pessoa que não gosta de frio e vai para Gramado em agosto, começa errado aí, porque vai pegar muito frio. Vai para a Europa no inverno, vai pegar muito frio. Vai para Nova York em dezembro, vai pegar muito frio. Então, às vezes o erro do planejamento já começa aí. Você tem que olhar essa questão. Qual que é o seu perfil? Por exemplo, não é meu perfil fazer um mochilão. Eu não vou fazer um mochilão, nem vou planejar fazer um mochilão, porque não é o meu perfil. Não estou falando que é certo ou errado, eu acho que cada um tem o seu perfil, mas só não faz o meu estilo. Eu gosto muito, por exemplo, de praia. Isso é uma coisa que nós fizemos quando nós fomos fazer a nossa lua de mel. Onde que nós vamos? Vamos em lugar tal, 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 tal. Eu falei assim, não, tá errado, nós estamos escolhendo o local, nós temos que escolher o perfil. E aí, cheguei, conversei com o Vavá e falei, e aí, o que você quer? Qual que é o perfil? Esquece lugar, vamos olhar o perfil. E nós chegamos à conclusão que nós queríamos lugares mais quentes e que envolvia a natureza, preferencialmente praia. E aí nós começamos a olhar e fomos para... eu quero conhecer o Mar do Caribe, então começamos a olhar opções do Mar do Caribe. E aí que nós fomos para San Andrés, que é um lugar maravilhoso, é espetacular. Eu recomendo muito, se você tiver a oportunidade de ir, vá a San Andrés. Então começa o planejamento em família. Um erro comum é muito isso. Se você tem filhos, filhos menores, mas que já tem como dar alguma opção, primeira coisa, monta o seu planejamento com a sua esposa ou com o seu marido. Depois vocês envolvem as crianças. Porque se você envolver criança antes, olha, meu filho, nós temos essas opções aqui. Aí que você começa. Até para ele se envolver. E aí que vem a parte legal, que começa a se envolver na viagem antes, né? Então, não planejar, principalmente se você tiver criança, é uma coisa complicada. Outra coisa que o planejamento ele pode ser muito útil para evitar brigas. Pensa comigo. Eu vou à praia com a minha esposa. E aí no dia, a gente não planeja nada. Não vai planejar nada. Aí no dia ela fala assim, eu quero ir à praia X. Eu falo, eu quero ir à praia Y. Pronto. Tá montada a briga. Então, planeje, fala assim, olha, eu tenho vontade de conhecer a praia X, Y, eu tenho vontade de conhecer a praia, então vocês colocam quais praias vocês vão. Ok, aí a gente vai, então nós vamos conhecer a praia X, vamos conhecer a praia Y. Quando já está tudo combinado antes, vocês vão evitar muita briga e às vezes vocês vão evitar muito tempo perdido. Às vezes fica, vamos onde? E como é que faz para chegar na praia X? Como é que faz para chegar lá? Às vezes você perde muito tempo não planejando detalhes tão simples e que você pode aproveitar muito mais e pode evitar brigas. Então agora que eu já falei sobre erros, eu quero falar sobre o jeito certo. O jeito certo de você fazer. Envolve todo mundo que está na viagem. Se você, igual eu falei agora, se você tem filhos, envolve os filhos depois. Se seus filhos são muito pequenos, a ponto de não saber dar essa... Se você tiver filho adolescente, então, é que você precisa mesmo, tá? Você vai viajar, mas faz ele se envolver até para começar a ensinar sobre planejamento. Começa a aprender sobre planejamento, isso vai ter impacto na vida dele e outros fatores. Mas pegue todos os envolvidos e comece a planejar junto. Vocês já começam a vivenciar essa viagem com antecedência, tá? Então, a ideia do planejamento é que vocês começam a curtir a viagem. Vocês já começam a ver vídeos do lugar, começa a ver praia, já começa a dar aquela vontade, dar aquela ansiedade gostosa de você querer viajar, já começa a viajar, começa a imaginar os lugares. Então, essa é também um benefício, né? Outra coisa que eu já falei, o jeito certo é não planejar 100%. Se você planejar 100%, tá errado. Tá errado.
Planeje no máximo 70%, estourando aí, 70% se for um passeio mais longo, igual eu falei que o dia que eu fui lá para Blumenau, que isso acaba ocupando o seu dia inteiro. Mas o ideal é você planejar aí até uns 50%. Minha opinião, não significa que também esteja tudo que eu falo aqui seja certo, não, vocês podem ter uma visão diferente, mas é a minha experiência, é meu ponto de vista, o que já deu certo e o que deu errado. Uma outra coisa também que aconteceu quando nós fomos lá a Balneário, é que nós queríamos ir em alguns lugares. Como nós planejamos todos esses lugares, nós conseguimos fazer com que a coisa ficasse um pouco maleável. Por quê? Nós esperávamos muito frio mesmo. Eu levei casacão e tal. E aí chegou no sábado fez um calor. Eu falei, que isso? Aí nós fomos curtir praia. Nós fizemos lá um roteiro que envolvia várias praias, fomos passando em algumas praias, fomos curtir praia. No domingo, eu passei um mal que eu não conseguia levantar. Eu achei que, por um momento, falei, nossa, será que eu tô com Covid? Eu tive febre, mas aí eu vi que o meu problema estava em estômago mesmo. Eu acabei colocando das tripas coração para fora, não conseguia nem levantar. O máximo que eu consegui fazer foi andar um pouquinho até a praia, porque eu estava perto dela. Mesmo assim, voltei e aquele dia foi quase que um dia perdido. Mas como a gente tinha feito muita coisa antes, porque a gente planejou, foi possível readequar as outras coisas que nós queríamos. Por exemplo, eu queria ir no Museu do Carro e queria ir no Aquário. E a gente ia, se eu não me engano, a gente ia ficar até quarta-feira. E o nosso voo era à noite. Mas a gente tinha planejado isso para fazer na terça-feira, com medo às vezes de não dar tempo e tal. Mas como a gente teve esse problema, principalmente de eu passar mal no dia, a gente teve que acabar refazendo algumas coisas. Esse passeio nós conseguimos fazer na quarta-feira, porque todos os outros nós já tivemos. Veja a importância do planejamento e não planejar 100%, como por exemplo, eu tive uma intoxicação lá e eu não consegui fazer nada naquele dia. Então é isso. Então eu vou passar aqui agora, eu vou falar com vocês um passo a passo. Para ajudar, os meus alunos recebem uma planilha muito simples, muito direta, que você consegue fazer tudo isso que eu vou falar aqui de forma que ela é tão simples que você consegue usá-la no seu computador, obviamente, mas você consegue... Ah, Murilo, eu não vou levar meu computador na viagem, não tem problema, você vai levar o seu celular. Eu duvido que alguém aqui vai viajar sem celular, duvido. Se você vai viajar com o seu celular, você pode acessar essa planilha na nuvem, como por exemplo o Google Drive, o OneDrive. Ela é super simples e ela é bem direta. Então eu vou passar aqui alguns pontos que envolvem essa planilha e alguns pontos que eu acho importante do planejamento que vai te ajudar. Primeira coisa que eu não falei até agora, que é super importante: lista. Murilo, isso é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, porque eu já errei com isso. Ah, Murilo, eu não faço lista não, eu vou pegando ali e tal. Sempre, vejam bem, sempre que eu não fiz lista, eu deixei de levar alguma coisa, ou o que é pior, eu deixei de levar e ainda tive prejuízo. Como por exemplo, a última vez que eu fui a Cabo Frio, eu acabei não fazendo lista. Ah, Cabo Frio sempre e tal, então eu consigo fazer, eu sou fodão, boladão do planejamento, eu não preciso de lista. Eu não levei a minha blusa térmica, porque eu sou muito branco, eu preciso de blusa térmica na praia, porque vai chegar uma hora que o sol vai me fazer mal, eu preciso. E existe uma parte no meu cérebro que não entende que eu preciso passar filtro solar e a cada, sei lá, devia ser a cada 10 minutos, mas a cada vez que eu vou no mar, eu volto, eu tenho que passar filtro solar. E uma parte do meu cérebro não entende isso, então minha pele se ferra e eu preciso da bendita da blusa. E eu preciso de na verdade o ideal para mim seria uns 2 litros, né? Mas eu preciso de pelo menos 2 potes de filtro solar se eu for ficar uma semana. E eu acabei não levando. Prejuízo. Eu tive que comprar uma blusa lá. Eu nem precisava, porque eu tenho várias dessas. Eu nem precisava comprar. Mas lá eu tive que comprar porque eu não tinha nenhuma. Porque eu não levei. Porque eu não planejei, eu não fiz a bendita da lista. Então, por mais que vocês vão num lugar,
Faça uma lista, tem uma lista básica e lá tem essa opção. E a lista é simples, gente. É item responsável se colocou ou não colocou. E aí, façam essa lista, pelo menos uma parte básica, com dias antes. Preferencialmente uns 15. Faça essa lista. E eu vou te falar por quê. Em algum momento você vai descobrir que você precisa comprar algo. Que pode ser, se você comprar com antecedência, pode ser mais barato, pode te dar milhas, você pode comprar pela internet, tem que dar tempo de chegar. Então, por exemplo, eu vou para Cabo Frio, eu preciso comprar filtro solar, eu vou na internet, eu vou comprar. Mas eu sou inteligente, eu vou entrar lá no site da Livelo, eu vou comprar lá na Natura, porque eu também ainda tenho lá o meu painel lá da Natura, não divulgo assim para todo mundo, mas ainda tenho lá meu consultor Murilo Neto, já fui consultor diamante, hoje eu sou mais inteligente para comprar, mas eu vou fazer isso, e eu vou comprar pela internet e eu vou receber a tempo. Veja a importância de fazer uma lista básica, não precisa ser a lista nem completa não, mas uma lista básica de coisas que você acha que você vai precisar lá para aquele local, até mesmo porque se você já quiser ser mais detalhista, faça uma lista básica do tipo lugares com calor e lugares com frio. Isso é uma dica bem legal. Eu faço essa lista básica? Não, deveria fazer. Eu faço só a lista. Eu gosto de pegar e fazer a lista para aquele local específico, mas fica a dica caso vocês queiram. Então, outra coisa importante. Faça o orçamento de uma viagem, planeje ela financeiramente. Como se não existisse milhas. Murilo, por quê? Porque dinheiro a mais é melhor do que dinheiro a menos. É muito melhor você ter o dinheiro sobrando, chegar lá e você quiser fazer eu quero fazer aqui um passeio boladão vou viajar, vou pular do alto do pico, ou eu vou fazer um passeio de barco, eu vou chegar lá e descobrir que um passeio que eu não tinha visto pela internet, que deve ser legal, quero fazer andar na banana lá no mar, ou eu quero fazer uma trilha, ou eu quero ir para um outro lugar que eu quero contratar um guia, que eu acho que vai ser uma viagem mais interessante. É melhor você ter dinheiro a mais do que a menos. Ah, Murilo, mas eu estou planejando aqui, eu não tenho condição de fazer essa viagem tirando as milhas que eu tenho. Eu não tenho condição de planejar financeiramente. Eu já estou contando com essas milhas. Faça o que você tem. Feito é melhor do que perfeito. Não tentem buscar sempre a perfeição. Feito é melhor que perfeito. Se o orçamento ideal da sua viagem seria você investir R$500 por mês e você tem 300, faça com 300. Não deixa o restante te parar, não. Você vai usar os juros compostos a seu favor. Feito é melhor que perfeito. Faça o que você tem. Se você não consegue fazer o ideal, faça o que está dentro das suas condições. E tudo bem. Porque o pouco é melhor do que nada. Entenderam? Grava essa. Pouco é melhor do que nada. Se você tiver condição de investir R$50 por mês, sem uma viagem específica, é melhor do que investir zero. Ou melhor, investir zero não tem como, né? É melhor do que não investir. Se você tem condição de investir R$50 por mês, é melhor do que não investir nada. Se você tem condição de investir R$100 por mês, é melhor do que não investir nada. Feito é melhor que perfeito. Simplesmente façam. Não deixe o perfeccionismo parar vocês para conseguirem viajar e conseguirem lugares incríveis, conseguir fazer passeios incríveis. Não deixa. Porque se você não precisar utilizar esse dinheiro, ele pode servir para uma próxima viagem, para uma oportunidade de investimentos, como por exemplo, multiplicação das suas milhas. Pode servir para qualquer outra coisa. Dinheiro a mais não vai te fazer mal. Gravem essa. O dinheiro a mais que você planejou e não usou, ele não vai te fazer mal. Agora, o dinheiro a menos pode fazer. Imagina você chegar num lugar, nossa, eu queria tanto fazer esse passeio, hein? Nossa, eu queria tanto ir naquele restaurante boladão. Não, eu queria tanto fazer um passeio aqui de barco, mas eu tô sem dinheiro. Ah, eu queria tanto tomar uma cerveja aqui diferente, mas eu tenho que tomar a minha Brahma, a minha Skol, porque é só o que eu tenho condição de pagar. Não precisa disso, gente.
Planeje como se você não tivesse milhas e viaje depois com elas, porque isso são gastos inteligentes, isso é uma forma inteligente de você planejar. Outra coisa, organize as datas da sua viagem. Murilo, mas isso é óbvio, como que eu vou errar isso? Meus pais, acho que eles estão na live aqui. Meus pais viajaram agora em acho que outubro, novembro, eles foram para Maceió. E eles compraram um pacote e tal. E por sinal foi mais barato do que milhas. Eu estava olhando essa viagem para mim, eles pagaram mais barato do que milhas. Vejam a importância de fazer uma pesquisa. Eles pegam as milhas e vendem e pagam a passagem. Nem sempre com milhas é mais barato. Mas aí o que aconteceu? Eles fizeram o pacote deles e tal, e como eles moram em Lafayette, e iam pegar o voo aqui em BH. E nesse pacote envolvia uma van. Então estava lá dentro o transporte até o aeroporto. O que aconteceu? Teve gente que perdeu, sabe por quê? Porque eles estavam saindo de madrugada e a pessoa achou que era no outro dia. A pessoa confundiu, perdeu o voo. Entenderam? A importância de você fazer a organização das suas datas. Então, o dia que você vai, principalmente se for viagens que você tem outras viagens no meio, como por exemplo, quando nós fomos para a Argentina, a gente tinha viagem que ia fazer a viagem para o Uruguai. Então, envolva essas datas lá no seu planejamento. Isso é uma coisa tão simples, que não faz sentido você não querer. Hospedagem é outro ponto que você tem que colocar lá no seu planejamento. Vou me hospedar no lugar X, preferencialmente nessa planilha. Olha só, nessa planilha você pode colocar hospedagem, hotel X, endereço X, telefone X. E aí, nessa planilha, você pode colocar na nuvem, Google Drive, e você pode compartilhar com todas as pessoas que forem viajar. E essas pessoas podem salvar a planilha no próprio celular para não depender de internet. Olha que legal! Deu alguma zebra, todos têm a informação. Onde é o hotel, qual é o telefone, qual é o endereço. Principalmente se vocês forem com mais pessoas, um resolve um dia no lugar X, outro no Y, saíram, tá ali, tá anotado. Você não tem esse problema. Vai ter problema se roubar o celular, né? Mas aí você também pode, como um extra, anotar onde você está e fica tudo tranquilo. Eu vou só num lugar, é mais simples. Tudo bem, só anota, gente. É tão simples pegar e anotar. Vou em mais lugares. Aí já fica mais interessante fazer. Eu vou no lugar X, tenho que chegar, fazer check-out no dia X, check-in no outro lugar, na hora tal. Isso ajuda muito no seu planejamento. Uma das principais partes que eu acho é a lista de atividades. A lista de atividades ela não precisa conter necessariamente o dia, mas uma lista. Olha, eu quero fazer isso, isso, isso e isso. E depois vocês redistribuem para os dias que vocês ficarem lá. Ok. Mas façam uma lista de atividades ou de possíveis atividades. E aí, chegando lá, vocês podem colocar novas atividades ou tirar atividade que às vezes não fica tão interessante. Por exemplo, nós fomos lá em Balneário, que nós fomos na tirolesa. Eu poderia ter tirado isso se o tempo não tivesse ajudado, se tivesse continuado um tempo ruim. Quando o tempo lá na tirolesa, quando o tempo está ventando muito, chovendo ou com muita neblina, eles cortam, que aí é uma questão de segurança. Então isso talvez poderia ter complicado. Viajantes ricos, estou falando com vocês há quase 1 hora. Dúvidas, perguntas. Ela pergunta, sem perguntas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ser muito sincero. Eu gostei muito dessa live. Eu gostei muito desse horário. Eu já chego da academia, tô no pique. Sextou, bebê. Sextou com café com viagens. Viajantes ricos, muito obrigado. Aproveitem bastante a sexta-feira com bastante juízo, preferencialmente com um pouquinho de cerveja. Café de manhã e cerveja à noite. Então,
excelente final de semana para vocês e gratidão por terem ficado aqui comigo até agora.